Então, pessoal, bom dia. Vamos começar a disciplina de epidemiologia, tá? A gente vai ver ao longo do semestre que a epidemiologia ela tem algumas coisas que são repetidas, né? Que a gente vai acabar vendo de novo, porque a epidemiologia é um estudo aí da história da doença para saber como a gente pode agir para tentar minimizar os impactos dessa doença, a sua ocorrência, né? Os seus agravos. Então, tudo que envolver isso, prevenção, controle, promoção da saúde, vai envolver a epidemiologia. Então, a gente volta a repetir os mesmos conceitos que a gente viu antes. Então, a gente inicia hoje vendo, né, o conceito e quais os objetivos da epidemiologia. Vamos entrar na determinação social da doença, ou seja, o que são os determinantes sociais da saúde e doença. Então, a gente vai identificar cada um deles. Vamos descrever a prevenção de doença, os níveis de prevenção mais especificamente, e também vamos entender o conceito da promoção da saúde, né? As políticas que estão envolvidas na promoção da saúde. Então, o que é a epidemiologia? A epidemiologia ela significa o estudo de epidemias ou da distribuição das doenças nas populações, certo? Então, por muito tempo, a medicina ela ficou na sintomática, na patologia e no diagnóstico. Então, chega uma pessoa doente e diz, eu estou sentindo isso e isso, e você quer medicar os sintomas. Você não investiga o que está por trás. É o processo da antropologia, né? De olhar o paciente para além da sintomática. Então, isso começou a mudar quando o médico e o sanitarista inglês John Snow, não é da série, tá? Quis resolver o problema da cólera, que estava dizimando a população inglesa. Não haviam métodos para a gente identificar os micro-organismos ainda, então ele pegou o mapa da cidade, marcou onde tinham mais mortes por cólera e aos poucos ele percebeu que existia um maior número de mortos em uma determinada região e resolveu ir até a região para investigar o porquê que isso estava acontecendo. Então ele descobriu que as pessoas que estavam morrendo consumiam principalmente água de uma determinada fonte na cidade. Então ele resolveu fechar a fonte, o que acarretou, né, em uma forte diminuição do número de mortes. Além disso, ele descobriu que aquela fonte captava água de um rio que recebia todos os dejetos da cidade. Sem conhecimento biológico nenhum, ele conseguiu mostrar a causa daquelas mortes na cidade de Londres. Então, uma simples investigação, uma atenção às pessoas, de perguntar de onde elas vêm, o que é que elas se alimentam, ele conseguiu identificar a fonte da doença e reduzir os impactos dela ali na cidade. Então, a mesma coisa que a gente chega, vai no posto de saúde, por que tem que ter a notificação? Por que o médico ele tem que perguntar, olha, de onde você é? Ah, essa pessoa é de uma região que não tem saneamento básico. Então, pode estar associada essas diarreias, né, frequentes, essas gastroenterites, ao fato de lá não ter saneamento básico. Então, todo posto de saúde, não sei se vocês estiveram no primeiro semestre, né, antropologia e sociologia, mas normalmente os cursos de saúde têm essa parte. E aí você vê que você tem que investigar o paciente, você tem que perguntar para ele tudo que está envolvido por trás, as condições de trabalho, as condições de vida, o que é que ele está passando em casa, o que é que ele está passando na escola, porque é aí que você descobre de onde está vindo a doença. Porque não adianta você tratar a sintomática, dar o remédio que na semana seguinte ele está lá de novo. Por quê? Porque não resolveu a fonte do problema. Então a epidemiologia ela tem muito envolvida a isso, né? A resolver a fonte do problema, através dessas investigações, desses estudos. Então, a nova epidemiologia, né, ela busca o que causa as doenças e quais as medidas que podem erradicar ou pelo menos prevenir o surgimento e o desenvolvimento de doenças. Quando a gente está assistindo televisão e de repente passa uma propaganda, não deixe água parada, não deixe não sei o que. Por quê? Porque houve um estudo epidemiológico que nas regiões em que a gente tem acúmulo de água parada vai fomentar aí o vetor, né, o Aedes, e vai aumentar o número de casos de dengue. Então, tudo isso está relacionado a essa investigação. E aí entra os determinantes sociais da saúde e doença, né? Eles estão diretamente associados aos estudos epidemiológicos. A epidemiologia ela se tornou a ciência responsável pelo estudo das causas das doenças a partir dos fatores sociais, conhecimento necessário para propor medidas de prevenção e controle, além de fornecer dados para o planejamento em saúde. Lá, quando a gente está estudando antropologia e sociologia nos cursos de saúde, a gente explica toda a cadeia, né, hierárquica dentro
do sistema de saúde. Então tem um posto pequeno e ele tem que fazer notificação de absolutamente tudo que ele tem lá dentro para repassar para a Secretaria Regional. Da Secretaria Regional vai para a Secretaria, né? Vai juntando. Aí depois vai para o Estado, depois vai nacional. Por quê? Porque são essas informações que vão juntando os dados. Por exemplo, que se joga lá, que Joana pegou os dados, né? Para investigar os casos cardiovasculares. Então, se juntam todos esses dados para fazer a estatística e ver quais as regiões que a gente está tendo, maior incidência de dengue, maior incidência de doenças cardiovasculares. Isso é muito importante. Por exemplo, a gente não foi sorteado não, né? Porque não foi sorteio, desculpa. A gente não vai ter agora a vacina da dengue para as crianças. Por quê? Porque tem regiões do país em que tem uma quantidade de casos muito maior. Isso é verdade? Não, gente, a quantidade de casos aqui é absurdamente alta. O que a gente está tendo é um problema de subnotificação. Não estão notificando direito. Não tem aqui, a gente não tem acesso nos postos, a maioria das pessoas, ao teste que comprova, né? Também temos a ocorrência dos falsos negativos de dengue. Então, a gente com certeza precisaria da vacina, mas como a gente não tem essa estatística bem elaborada, aí vai a falha lá na frente. Então, tudo isso envolve esse sistema. Então, daí surge a determinação social do processo saúde e doença, que demonstra o quão necessário é entender como a sociedade se organiza e quais são as políticas e ações que valorizam e promovem o adoecimento da população ou a prevenção das doenças. Então, o conceito de determinante social da saúde envolve a integralização entre as condições de vida e trabalho do indivíduo e de grupos da população que vão estar relacionados à sua situação de saúde. Então, é onde a pessoa mora, essa pessoa ela tem emprego, essa pessoa ela tem renda, ela se alimenta bem, ela não tem comida, ela tem acesso à educação, não tem acesso à educação, certo? Dinheiro, a renda, se tem condições para ter acesso à saúde, né? Um plano de saúde privado, por exemplo, para ter uma alimentação mais saudável, se não tem condições de ter uma alimentação saudável, morar num lugar que tenha um básico, né, o saneamento básico, ou se a pessoa é exposta constantemente ali àquelas condições insalubres. Então, tudo isso, as condições de vida e de trabalho do indivíduo vão determinar a saúde, certo? E as políticas que vão evitar que a doença aconteça para aquele indivíduo, elas têm que estar embasadas nisso aí, né? Nessas condições que o paciente apresenta na hora que ele for lá na consulta. Então, a determinação social da doença, lá na década de 70, a gente começou a ter essa preocupação em compreender os fatores que determinam a saúde ou a perda da mesma. Então, lá Framboise, né, ele estipulava que o estilo de vida e condutas de saúde, biologia humana, meio ambiente, assistência sanitária seriam fortes determinantes da saúde. Aqui no nosso país, a gente teve, né, a implantação da Comissão Nacional dos Determinantes Sociais de Saúde. Para eles, lá nessa legislação, a gente tem que os determinantes sociais de saúde são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Meu Deus, culturais? Sim, culturais. Às vezes, para algumas pessoas, por exemplo, na época da pandemia que a gente ficou restrito, para algumas pessoas não poder sair de casa, isso era um problema. Para mim, que adoro ficar em casa, não era um problema. Então, para aquela pessoa, isso era um determinante social de saúde. Para mim, não. Então, por isso, cada indivíduo é único. E vários fatores podem interferir, sim, na determinação da saúde desse indivíduo. Atualmente, né, o modelo de Dahlgren e Whitehead, que eles fizeram esse modelo de estudo dos determinantes sociais da saúde em camadas, é o mais estudado, tanto aqui no Brasil, como também em diversas outras partes do mundo. E significa que esse é o único modelo de determinantes sociais de saúde? Não, existem vários, tá? Mas esse aqui é o que normalmente é o mais utilizado. Então, ele é o mais estudado no Brasil e esse modelo ele estabelece níveis de determinantes que vão do individual ao macrosocial. É por isso que às vezes a gente coloca, quando a gente vê essa figurinha aqui, microdeterminantes e até vai indo, prosseguindo até os macrodeterminantes, tá? Que é indo do individual até o macrosocial.
Então a gente tem, né, essas camadas. Nós temos as camadas que nós chamamos mais de proximais, essa bolinha central, né? Vou já explicar, seria o indivíduo, e o indivíduo em si, ele não é um determinante social da saúde, ele nasce, ele vai ter o seu gênero, ele vai ter sua idade, ele vai ter seus fatores genéticos. Então não é um determinante social da saúde, ele já nasceu assim. Então no centro a gente tem o indivíduo, e o que é que vai interferir na saúde desse indivíduo, né? O que é que vai ser um determinante social de saúde para ele? Nós temos aqui essas duas camadas superiores, que é o que a gente chama de camadas proximais, porque elas estão mais próximas do indivíduo, certo? Nós temos a camada intermediária, que são principalmente os fatores estruturais, que estão ali entre o poder público e entre o indivíduo, né? A ação do indivíduo. E nós temos a camada mais externa, que vai ser a camada chamada de distal. Por quê? Porque está mais distante do indivíduo. Dessas três camadas, a gente unindo as camadas proximais e a camada, né, intermediária, a gente chama de microdeterminantes, tá? Quando a gente vem para essa camada cinza mais externa, é o que a gente chama de macrodeterminante, ok? Então, o que é que a gente tem que observar? Essas camadas, né, dos microdeterminantes, elas vão ter progressivamente cada vez mais interferência do indivíduo e do poder público. Então, se eu pego a camada logo acima do indivíduo, que é o estilo de vida, né, os hábitos que ele desempenha, eu percebo que eu vou ter muito mais aqui a influência da ação do indivíduo, porque ele é capaz de decidir: eu quero me alimentar bem, eu quero fazer exercício físico, eu não quero beber muito álcool, né? Então, ele com seus hábitos, ele consegue controlar, mas isso não significa que a gente também não tenha influência do poder público. Quando o poder público vai e joga ali para os homens uma campanha de diminuir o alcoolismo, quando ele faz uma lei seca, né, para tentar reduzir esse impacto. Então, nós temos nos microdeterminantes a união entre as ações do indivíduo com as ações do poder público. Só que à medida que vai se afastando do indivíduo, cada vez mais esse poder, né, essa ação vai estar mais relacionada ao poder público, certo? E à medida que se aproxima, vai estar mais relacionada à ação do indivíduo. Então tá aqui esse estilo de vida dos indivíduos, né? Os hábitos que eles desempenham são microdeterminantes proximais que vão interferir na saúde do indivíduo, mas principalmente pela ação deles, mas também tem a ação do poder público. Quando a gente passa para cá, para as redes sociais e comunitárias, que é o que as pessoas normalmente chamam de barreira de proteção, por que ele tem esse nome de barreira de proteção? Porque aqui já foi comprovado através dos estudos que quando a pessoa ela tem uma rede social comunitária mais fortalecida, a incidência das doenças ela reduz proporcionalmente. Então, se eu estou numa comunidade em que tem ali o líder da comunidade que percebe quando tem algo acontecendo na sua casa, ele vai, chama um agente de saúde, ou mesmo em outras situações de violência, ele vai chamar a polícia, ou seja, é um suporte, é como a gente pode dizer, uma ajuda. Então, quando você tem essa base social, comunitária, para poder contribuir na sua vida, no seu trabalho, quando esse ambiente ele é cada vez mais saudável, envolvendo a interação com outras pessoas, menor a incidência da doença, né? Então, a gente tem, obviamente, uma maior ação do poder público, mas a gente também tem aqui uma ação proporcional do indivíduo, porque essa comunicação, essa interação social de um com o outro, a preocupação com o outro, é que faz com que isso aqui funcione como uma barreira de proteção. Agora, quando a gente vem para a terceira camada dos microdeterminantes, aí o que é que a gente encontra? Uma ação muito maior do poder público, né? E muito menor do indivíduo. Então, a gente vai ter o quê? Atuando aqui. Educação, a pessoa tem acesso a uma educação de qualidade ou a uma educação ruim. Porque quanto maior o nível de escolaridade, menor a incidência de doença. A gente também tem isso. A pessoa tem um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho que não é saudável. E saudável eu não digo só, por exemplo, a pessoa que trabalha numa fábrica, que tem uma poluição constante com produtos químicos e aí ela está num ambiente salubre. Não é só isso não, é também a saúde mental. Então, quanto melhor o ambiente de trabalho, mais qualidade de vida para o indivíduo, menor a incidência de doenças. E assim sucessivamente, tem acesso a saneamento básico, não tem acesso.
tem o serviço de saúde, tem acesso a serviço de saúde de qualidade ou não, a moradia. Então, todos esses fatores, a disponibilidade de alimentos, alimentos de qualidade, alimentos de menor qualidade. Então, o desempenho, né? Como é que essa pessoa atua na sociedade, nas redes sociais comunitárias. Então, tudo isso vai influenciar na vida do inimigo. Na vida do inimigo? Na vida do indivíduo, né? Então, quando a gente olha para esses fatores, a gente vê aquele conceito lá inicial. Tudo isso vai interferir na determinação social da saúde e da doença. Então, o objetivo de conseguir identificar isso aqui é por quê? Porque identificando esses determinantes é que a gente consegue trabalhar em cima para evitar. Ó, esse indivíduo, ele vem frequentemente no posto com problemas respiratórios, né? Que tem muito isso em regiões mais afastadas, onde tem essas fábricas de produtos químicos ou aquelas de material de construção. Então, frequentemente ele retorna. Por quê? Quando o médico para analisar o que está por trás, ele vai descobrir, opa, é porque você está constantemente exposto àquilo que está ali causando mal. Então, você vai e tenta resolver a situação. Ó, vamos fazer uma lei ambiental que proíba a liberação desses gases por essa fábrica. Então, tem que ter a ação do poder público, que é muito maior do que a individual, nessa terceira camada, para que a gente tente reduzir a determinação social da doença que está associada a esse ambiente de trabalho que não é favorável. E quando a gente parte para a última camada, que é a camada distal, aí a gente já vai para condições mais amplas, né? De governança, de como é as políticas do país. Por exemplo, se eu pego a população que mora na Venezuela, no governo socialista, e pego a população que mora aqui no Brasil, quase chegando, mas cadê? Aí quando a gente pega a população que mora ali na Venezuela, eles estão bem piores de condições de saúde, de acesso à saúde, do que aqui no Brasil, porque tudo isso vai influenciar, todas essas questões políticas macro, tudo isso vai influenciar nessa eu tenho que desativar o bichinho que fica girando, porque quando eu olho tá para cima, certo? Então aqui já vem na verdade, toda a ação está relacionada ao poder público, tá? A gente não tem a ação do indivíduo nessa camada mais superficial, a gente só tem a ação aí, o que o poder público está fazendo para interferir nessa determinação social da doença. Por que eu marquei essa camada dos determinantes intermediários, que também são chamados de determinantes estruturais? Por que eu marquei ela de desvantagem social? Porque quando a gente vai analisar, comparar grupos populacionais, né, ou de indivíduos, e ver aqueles que estão mais prejudicados e os que estão menos prejudicados, é nessa camada aqui que a gente vai conseguir fazer essa comparação, tá? É vendo a educação, se eu pegar o grupo de crianças de tal idade, aquelas que têm acesso à educação privada de maior qualidade, elas têm uma incidência, né, de doenças menor do que aquelas que têm o acesso à educação pública de menor qualidade. Então a gente consegue ver as iniquidades sociais, as diferenças entre os grupos sociais, principalmente quando a gente passa a analisar essa camada. Condições de saneamento básico, as condições de renda, de desemprego, ou seja, é o que está ali lá em cima, condições de vida e de trabalho do indivíduo. É principalmente aqui, por isso que é chamado de determinantes estruturais, que a gente consegue ver essa separação. Então, seguindo. Oi? O cinza. Mas esse aqui não tá colorido. Ele é um cinza, né? Então, esse aqui, ele é um determinante social também, da saúde. Só que ele é, aqui, ó, essas três camadas são microdeterminantes, tá? E essa última é a macrodeterminante. E dentro dos microdeterminantes, dessas três camadas microdeterminantes, essa camada mais espessa aqui, toda colorida, são os determinantes estruturais, que a gente chama, ou intermediários, tá? Esses dois aqui são os proximais, intermediários e distais. Esse macrodeterminantes e esses três, ou seja, os proximais mais os intermediários, são microdeterminantes, tá? Então, os determinantes sociais, eles são importantes para entender como a saúde é sensível ao ambiente social, sendo assim um importante desafio da saúde coletiva.
Então a gente tem Wilkinson e Marmot, dividem os determinantes sociais em gradiente social. Por que eu estou mostrando? Oi. Volta. Se esse estreito depois desse consumir da pontinha mais externa ao mapa, esse não tem unidade sexual isso aqui? Isso aqui é o indivíduo. Ou tu fala todo? Mas não tem nome conceitual no centro. Não, tem não. Isso aqui é o indivíduo. Ele nasceu já com essa idade, com esse gênero e com esses fatores genéticos. A gente não tem como interferir. Por isso ele não é um determinante social da saúde. Todo o resto tem como interferir. Seja por mais ação do próprio indivíduo, porque nessa primeira camada a gente tem uma ação maior do indivíduo do que do poder público, ou seja por mais ação do poder público, que à medida que as camadas vão subindo, a ação do poder público sobre o indivíduo vai aumentando, certo? Então aqui eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que nem todo mundo vai fazer a classificação dos determinantes sociais da saúde e doença igual àquela imagem que a gente viu anteriormente, que era de Whitehead e Dahlgren. Então tem algumas pessoas que fazem outra determinação dos determinantes sociais. Então, por exemplo, esses autores, eles dividem os determinantes sociais em gradiente social. Então a expectativa de vida ela é menor e as doenças são mais comuns numa classe social mais baixa, né? Então a gente vê um problema de estruturação. Faz também como determinante social o estresse. Então ansiedade, baixa autoestima, isolamento social, eles vão ter sim poderosos efeitos sobre a saúde. A gente viu esse impacto na pandemia, né? Desses fatores. Infância, a pobreza durante a gestação e após pode ter consequências para o desenvolvimento fetal e infantil. Quando a gente estiver lá na frente no bloco 2, na Semana da Criança, vocês vão ver que as crianças que sofreram de inanição ainda intrauterina e também, né, após o nascimento, a incidência de doenças sobre ela após o nascimento é muito maior do que a criança que não sofreu. Então a infância ela vai sim ter impacto na saúde. E não só isso, quando a gente estiver vendo a parte dos transtornos mentais, crianças que passaram por abuso, seja abuso de violência ou abuso sexual, a incidência de transtornos mentais vai ser muito maior do que aqueles que não passaram, entendeu? Então a infância vai ser um determinante social da saúde também. A rede social e exclusão social, então aqueles que estão desempregados, marginalizados, que são deficientes, que são refugiados, os sem teto, eles têm um risco de morte muito maior. Então estar dentro desses grupos já faz com que isso seja um determinante social da saúde e doença. Um suporte social, as relações de amizade, boas relações sociais e redes fortes de apoio aumentam a saúde do indivíduo que ele é sozinho. Ele aumenta também a incidência de doenças sobre ele. Então, ter uma boa rede social, seja familiar, seja de amigos, também é vantajoso para qualquer indivíduo. Comportamento, ou seja, a escolha pessoal. Então, hábitos inadequados de saúde muitas vezes são influenciados pelo ambiente social. Então, é o que a gente fala lá das comunidades, né? A criança cresceu, tá? Nasceu ali naquele ambiente. A mãe às vezes não quer, mas ela tá ali no meio e às vezes ela acaba indo para aquele caminho errado porque ela tá num ambiente que favorece a isso. E aí, se ela entra nesse meio, ela vai correr risco de vida, né? E tudo mais. Então, esse comportamento, essas escolhas também vão influenciar isso e está atrelado ao ambiente que a pessoa está vivendo. Então, consigam, né, fazer a correlação entre essas classificações distintas, mas que no final das contas elas dizem a mesma coisa, né? Que a gente tem a ação do indivíduo e do poder público que vão aí atuar nesses determinantes para favorecer ou então impedir a ocorrência de determinada doença. Oi? A bolinha? Isso. Essa camada aqui, porque lembra que eu falei que à medida que as camadas elas vão subindo, cada vez mais a gente tem a ação de quem? Do poder público, né? Então, o poder público é que tem o principal impacto na educação, certo? Então, é ele quem vai poder fornecer uma educação pública de qualidade e diminuir as iniquidades entre uma educação pública privada e uma educação pública, né,
pública, uma educação pública mesmo. Então é o poder público que vai conseguir fazer isso. O indivíduo ele não vai ter praticamente ação, poder nesse sentido. A mesma coisa, saneamento básico, o indivíduo ele vai ter poder? Não, o principal poder é do poder público de desenvolver as políticas, a estrutura, a organização social para que todos tenham acesso ao saneamento básico. Então, quando a gente vai subindo nas camadas, a gente vai ter um impacto maior do poder público. E é por isso que a gente vê as desvantagens sociais, principalmente na camada intermediária. Que a partir do momento em que o poder público não faz o papel dele, aí a gente enxerga nos grupos maiores essas diferenças, entendeu? Então, nas metas do desenvolvimento do milênio, né, que prevêem ações como a redução da pobreza, educação, saúde materna e infantil, entre outras, foram assinadas por mais de 180 países, entre eles o Brasil. No ano de 2006, foi instituída no Brasil, por decreto presidencial, a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde, que foi aquele que vocês viram lá no começo que eu mostrei, o que são os determinantes sociais da saúde para a CNDSSS de 2008. Pois isso aqui é a que eu botei direto a sigla, né? E aqui é a parte por extenso, Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde, que faz essa investigação de quais são os determinantes sociais aqui no Brasil, de acordo com os estudos epidemiológicos que são feitos no nosso sistema de saúde. Então, ela tem como objetivo principal atuar junto ao poder público, às instituições e à sociedade, promovendo práticas e políticas de melhoria da saúde. Por que quando coloca lá na legislação, coloca sociedade e não só poder público? Porque o que foi que a gente viu nas descrições dos determinantes? É só o poder público que vai atuar sobre a determinação da saúde e doença? Não, o indivíduo ele também tem em camadas inferiores, mas ele também tem esse poder de interferir na determinação da saúde e doença, certo? Então ele tem que atuar desde o poder público até diretamente a sociedade, ao indivíduo. Então, embora o país venha expandindo a rede de assistência, de capacitação dos profissionais de saúde e de incentivo à escolaridade, a prevenção e a promoção da saúde permanecem como um desafio. Já foi estabelecida essa política aí de ficar sempre fazendo propaganda de não deixar a água parada. Todo mundo já sabe disso, não precisa mais. Não precisa mais? Precisa. Porque tem que ficar, fortalecer na mente das pessoas isso. Essas comissões nacionais, essa comissão nacional, ela convoca conferências? Toda comissão nacional, né, seja a política nacional, elas têm que ter as reuniões, as auditorias com o sistema de saúde. Aí vai Secretaria de Saúde regional, aí vai com todo que é federal. Aí ela tem porque eu não sei dizer as instâncias, né, de cada estado. E aí cada um vai se reunindo e vai levando, vai subindo, né, as informações para que a gente tenha o compilado geral das informações. Então a gente viu, né, que apesar de tudo isso, a gente ainda precisa do desenvolvimento dessas medidas de prevenção. E o que são as medidas de prevenção da saúde, né? Então, à luz dos princípios da epidemiologia, é importante distinguir os enfoques estratégicos básicos para a prevenção e o controle de doenças. Então, a gente vai ter nas medidas de prevenção um enfoque de nível individual e um enfoque de nível populacional. O que é que isso quer dizer? Essa distinção fundamental na saúde pública é essencial para a compreensão da doença na população, pois essa é o produto de uma complexa interação de fatores proximais e distais ao indivíduo em interdependência com o seu contexto biológico, físico, social, econômico, ambiental e histórico. Então, a gente vê sempre que a gente tem uma integralidade de vários fatores interferindo aí na saúde do indivíduo. Então, as políticas de prevenção, elas também vão ter que considerar toda essa integralidade. E por que eu falo aqui em nível individual e nível populacional? Porque algumas políticas de prevenção, elas vão ser mais voltadas para quê? Qual é o grupo que eu preciso dizer que tem que fazer exercício físico, que tem que ter uma alimentação saudável? Todos têm, mas qual é o grupo que eu tenho um risco de morte, que eu tenho um determinante social de doença mais incidente? São os obesos, são os que têm doenças cardiovasculares. Então, as políticas
que são feitas para a prevenção dessas doenças cardiovasculares vão ser mais direcionadas aos obesos, a quem tem doença cardiovascular, certo? Então, esses são os enfoques de nível individual. Aquele determinado grupo, ele tem uma chance maior de desenvolver essa doença. Então, vamos ter um enfoque em cima deles. Quando a gente passa para o enfoque de nível populacional, aí a gente já passa, por exemplo, da dengue. Tem um grupo específico que pega dengue? Não. A gente tem, todo mundo pode pegar, desde criança, desde idoso, desde adulto, né, da faixa etária normal. Então, as políticas de prevenção devem ser desenvolvidas em um enfoque de nível populacional, porque todos são afetados. A gente não tem aquele grupo que tem uma incidência muito maior. Ah, professora, quer dizer que quem tem uma criança que desenvolve doença cardiovascular, ela não vai ter... Não, não é isso, um não exclui o outro. Estou dizendo que o enfoque principal é no indivíduo, certo? Então, o enfoque individual, ele enfatiza a prevenção e o controle das causas da doença nas pessoas, em particular naquelas com alto risco de adoecer, enquanto que o enfoque populacional enfatiza as causas das doenças na população, tá? Isso implica em reconhecer que um fator que seja causa importante de doença nas pessoas não é necessariamente o mesmo fator que determina primariamente a taxa de doença na população. Tá? Uma coisa não tem relação com a outra de impactar diretamente, tá? Então, no enfoque individual, a intervenção de controle e prevenção está voltada a esse grupo de alto risco e o seu sucesso total envolve o truncamento da distribuição de risco. Então, porque quando a gente chega ali no CAPS, que tem um trabalho com os idosos, faz tanto trabalho de exercício físico, né? De fazer caminhadas e tudo, porque onde é que a gente tem a maior incidência de doenças articulares? É nos idosos. Então tem que trabalhar com esse grupo de alto risco, umas medidas de prevenção mais assim, incidentes, né, que tenha mais impacto sobre eles. Não significa que uma pessoa adulta saudável não tem que fazer exercício físico para também manter sua saúde, mas as políticas de prevenção, elas são desenvolvidas principalmente para esses grupos de alto risco, esse enfoque individual. Então, a frequência de exposição e o risco de adoecer do resto da população, que é a grande maioria, não vão se modificar, tá? Que a gente tem raríssimas ocorrências de doenças cardiovasculares em criança, né? Aí, quando vai subir no nível, tem a ocorrência, mas não é a mesma taxa de incidência do que é no grupo dos idosos, tá? No nível coletivo ou populacional, né, como a gente colocou, por outro lado, nesse enfoque populacional, a intervenção de controle e prevenção está voltada a toda a população e o seu sucesso depende da frequência de exposição e do risco de adoecer diminuírem coletivamente. Então, as campanhas da dengue para evitar água parada, porque isso vai, se você diminui essas águas paradas, diminui a quantidade de mosquitos, diminui, né, de forma geral, coletivamente, a incidência dos casos de dengue. O uso de repelente, tudo isso são políticas de prevenção para diminuir a incidência das doenças de forma coletiva e não em um grupo de alto risco específico. Então, ambas as estratégias de prevenção e controle, elas têm vantagens e desvantagens e os seus enfoques podem ser complementares, tá? Em geral, se o risco de adoecer ou apresentar um dano à doença, um dano à saúde, se concentrar em um grupo específico e identificável da população, como costuma ocorrer numa situação de epidemia, o enfoque individual é o mais apropriado, tá? Se, pelo contrário, o risco está amplamente distribuído entre toda a população, é necessário aplicar um enfoque populacional. Então, de fato, a resposta sanitária desejável significa que os indivíduos em maior risco possam se beneficiar de intervenções intensivas no marco de aplicação de uma estratégia populacional que beneficie a população em seu conjunto. Lá na pandemia da Covid, o que é que se dizia muito? Nós temos os grupos de alto risco, não era? Aqueles com as comorbidades. Por que que as medidas, as políticas de prevenção e controle, elas não foram do enfoque individual? Porque adiantaria eu pegar só os grupos, né, as pessoas mais idosas, as pessoas que tinham comorbidades e botar elas separadas? Não, a gente tinha que parar a circulação do vírus. Então, fez a integração, ou seja, a complementação
entre uma política de prevenção com enfoque individual. Esses, de fato, esses grupos de alto risco, eles tinham que ficar totalmente separados, mas a gente também precisava, né, das ações de enfoque populacional. Todo mundo fica em casa para tentar parar a circulação do vírus, certo? Aconteceu? Não aconteceu, né? A quantidade de ônibus não aumentou, aquelas pessoas que precisavam sair de casa continuaram andando de ônibus lotado. Então, tudo isso prejudicou o processo, mas se não tivesse sido feito, teria sido imensamente pior, tá? Então, compreender que o impacto potencial do controle de um fator de risco não depende só de sua importância relativa, né? Como no caso da pandemia, mas sim da prevalência de exposição a tal fator de risco na população. Permitiria justificar a adoção de uma estratégia populacional. Foi o que eu falei, a Covid, né? Um grande número de pessoas com baixo risco pode originar mais casos de uma doença do que o reduzido número que tem risco elevado. Então, por essa questão, tinha que se trazer o enfoque individual e o populacional, principalmente. Então, o enfoque de alto risco nessa situação seria insuficiente para controlar o de alto risco. O grupo de alto risco é o individual, tá? Então, ele seria insuficiente para controlar o problema. Então, a adoção de uma estratégia populacional exige que muitas pessoas devam tomar precauções para controlar a ocorrência de doença em umas outras poucas, nos grupos de alto risco. Então, a análise de tendências históricas de doenças, né? Então, a gente tem um aumento da incidência do câncer de pulmão, quando a gente tem um aumento do consumo de cigarro, quando a gente vai ter a aula lá de neoplasias, a gente vai ter uma aula de epidemiologia mostrando isso, os gráficos. O pico que a gente tem de câncer de pulmão com o pico que tem da época lá dos... Como é que chama o pessoal? Esqueci o nome. Os hippies, né? Quando aumenta o fumo, que era bonito fumar, pico do câncer de mama vai lá para... Do câncer de mama é ótimo. Câncer de pulmão vai lá para cima. E até hoje, quando se faz a investigação, 85% dos cânceres de pulmão a pessoa é fumante. Só os outros 15% é que a pessoa não é fumante. Então, trouxe, né, nesse aspecto epidemiológico, um malefício, a redução da expectativa de vida dos homens, com o aumento do consumo de álcool, tá? Para eu me encaixar aqui nesse grupo, para o pessoal me achar legal, vou começar a beber, e aí bebe, dirige, e vai... Aí acaba aumentando, né, a incidência, a redução da expectativa de vida dos homens. Então, isso destaca a importância de planejar intervenções de controle e prevenção em saúde pública. Então, essas avaliações, esses estudos, se eu vou aplicar a política com enfoque individual, se eu vou aplicar com enfoque coletivo, tudo isso tem que estar associado aos estudos epidemiológicos que são feitos para cada doença, tá? Então, no sistema de serviço de saúde, a prevenção geralmente é classificada em 4 categorias ou níveis relacionadas com as diferentes fases de desenvolvimento da doença. Pode ter outro tipo de classificação, pode ter outro tipo de classificação das medidas de prevenção, tá? Mas uma delas é essa, em que a gente tem a prevenção primordial. Que é a prevenção primordial? Ela está voltada a evitar o surgimento e a consolidação de padrões de vida sociais, econômicos e culturais que contribuem para elevar o risco de adoecer. E esse é o nível de prevenção mais recentemente reconhecido e tem grande relevância no campo da saúde populacional. Então, as medidas contra os efeitos mundiais da poluição atmosférica, o fast food. Então, por que que hoje é... Meu Deus, essa pessoa se alimenta tão mal. A pessoa dá um hambúrguer para a criança. Não vou dizer nada. A pessoa dá um hambúrguer para a criança, batatinha, entupindo a criança de gordura. Por que que hoje a gente tem tanto esse julgamento? Porque ao longo dos anos foram feitas políticas de prevenção primordial para colocar na nossa mente que isso é errado. Ter uma alimentação de fast food é errado, faz mal para a saúde. Não realizar exercício físico é errado, faz mal para a saúde. Então, tudo isso foi sendo incutido ao longo dos anos que hoje a gente acha normal. Já é nosso hábito dizer que se alimentar direto de fast food não é legal, não é bom. Eu utilizar tais desodorantes, né? Os combustíveis fósseis, todo mundo quer, principalmente porque esses carros elétricos que estão saindo aí, tá
top de linha, né? Eu quero um carro elétrico para não contribuir tanto para a poluição atmosférica. Então, isso, por que hoje a gente almeja isso? Porque foi ao longo dos anos as políticas de prevenção primordial colocando isso na nossa mente, que a poluição atmosférica faz mal. Se eu estou morrendo de calor, é porque, né, a camada de ozônio ela está sendo degradada por conta da poluição e não sei o que, então vamos ter esse cuidado. E se acumular água, a gente não joga mais o lixo no chão. As crianças hoje em dia, se você joga um papel no chão, Deus, você jogou papel no chão e no lixo. Por quê? Porque ao longo dos anos as políticas foram desenvolvendo essa educação que hoje já está normal. As pessoas já estão assim adaptadas. É o que está acontecendo com o plástico. Hoje em dia, raríssimas pessoas ficam utilizando, né, os descartáveis, porque já sabe todo o prejuízo que ele vai causando no meio ambiente. Então, esse é o tipo de política de prevenção primordial. E a prevenção primária, que é o segundo nível, né? Ela é voltada a limitar a incidência de doença mediante o controle de suas causas e fatores de risco. Então, envolve medidas de proteção da saúde, em geral através de esforços pessoais e comunitários, a imunização, a pasteurização do leite, a cloração da água, o uso de preservativos ou a modificação de fatores comportamentais de risco são exemplos de prevenção primária, tá? Então, quando a gente chega ali, campanha de vacinação, é uma forma de prevenir as doenças, né? Então, a pasteurização do leite ser obrigatória, é uma lei, é obrigado quem faz a fabricação pasteurizar, porque a quantidade de bactérias que sai ali no momento da coleta é muito grande. Então, tem que passar por isso. E isso são políticas de prevenção que têm o intuito de evitar que as doenças surjam. A prevenção secundária aí é quando as pessoas já adquiriram a doença, né? Oi? Então, nesse caso, a prevenção primordial é como se fosse a promoção da saúde e a primária é a proteção. Isso. Como se fosse a primordial, é como se ela fosse mais ampla. É algo mais longo, entendeu? É diferente de eu fazer uma campanha de vacinação que vai ser ali para aquele ano, H1N1, esse mutante, né, essa cepa desse ano vai ser isso aqui. A primordial, né, ela é ao longo dos anos que a gente desenvolve. Que tem todas aquelas convenções ambientais e tudo mais, são sempre algo mais macro, algo mais mundial do que a partir da primária, que vai a nível mais local. Bom dia! Então, a prevenção secundária é quando a gente já pegou a doença, não tem mais como evitar, tá entendendo? Já tá com a doença. Então, ela vai ser voltada à cura das pessoas enfermas e à redução das consequências mais graves, né, da doença, mediante a detecção prévia e o tratamento precoce dos casos, né, diagnóstico precoce, o tratamento eficaz. Então, tudo isso faz parte da prevenção secundária. Seu objetivo não é reduzir a incidência da enfermidade, porque a pessoa já está doente, né? Mas sim reduzir a gravidade e a duração. Só para consolidar, também como a senhora explicar a prevenção primária, por favor? A primária. Deixa eu só terminar aqui a secundária, para a gente não ficar na metade. Então, o objetivo, a pessoa já está doente aqui. Então, o objetivo é tentar fazer com que ela fique doente o mínimo tempo possível, tá? Então, reduzir as complicações e a letalidade da doença, ou seja, não quer que evolua para o nível mais grave. Então, os programas de triagem ou do rastreamento populacional, como as campanhas massivas de exame de Papa Nicolau para detecção e tratamento precoce do câncer de colo de útero, são exemplos, tá? Essa aqui é secundária, mas tem outras pessoas que fazem outra divisão, entendeu? E aí faz o porquê aqui é para detecção precoce. Ó. A pessoa já está doente, ela já está com a lesão. Então seria assim, detecção e tratamento precoce. O exame, no caso. Porque o exame vai fazer com pessoas doentes e não doentes. E não Quando doentes. a pessoa não está doente, seria a primária. Exatamente. As políticas de prevenção nem sempre elas vão estar enquadradas somente em um nível, certo? Então, por exemplo, no slide anterior, prevenção primária, Papa Nicolau, que já é conhecido por todo mundo, toda mulher sabe que tem que fazer, é uma política de prevenção primária. Se ela não tivesse esse conhecimento de que ela tem que fazer, ela não teria detectado precocemente o câncer de colo de útero. Então, aqui é secundária porque a pessoa já está doente. A partir do momento que ela detecta precocemente, as chances de cura aumentam lá em cima, né?
Então, voltando aqui para a primária. Então, ela vai limitar a incidência das doenças, né? Então, são coisas que vão impedir que as doenças elas se propaguem. Então, por exemplo, as políticas de prevenção. Aqui no Brasil, a gente tem alta incidência de dengue? Tem. Então, aquelas políticas, né, de água parada e tudo que eu estou repetindo, elas estão relacionadas à prevenção primária, porque ela tem o objetivo de diminuir a incidência da doença, que é que a doença nem aconteça. Vai ter isso aqui lá nos Estados Unidos? Não, porque nos Estados Unidos a gente não tem elevada incidência de dengue, tá vendo? Vai ter lá no continente africano, tá? Então, por quê? Porque lá também tem a incidência dessa doença. Mas o primordial, a diferença para a primária é que o primordial, ele é efeito mundial. Então, são as políticas de prevenção que é feito para todo mundo, né? Não jogue plástico no oceano, porque o oceano ele vai aí irrigar todos os continentes, não é só o nosso. Vamos diminuir, né, o uso dos combustíveis fósseis, vamos usar o bioetanol. Por quê? Porque é mais benéfico para a atmosfera. Vamos diminuir, reduzir o consumo de fast food a nível mundial. Vamos reduzir a aplicação de açúcar nos sucos e tudo. Então, cada país, obviamente, vai adaptar a sua legislação. Lá nos Estados Unidos, a quantidade dos refrigerantes de açúcar é bem menor do que daqui, porque a legislação lá é mais rígida. Mas aqui a gente também tem a legislação que faz essa restrição. E essas leis, né, essas políticas de prevenção, elas têm um enfoque a nível mundial. Seria tipo assim, então, a primordial seria tipo anular a causa, no caso, a poluição atmosférica. Já a primária é tipo, já que tem, o que é que eu vou fazer para não pegar? Então, usar uma máscara, por exemplo, já que tem doença sexualmente transmissível, como não vai acabar, aí a primária é evitar que você pegar. Aí a primordial seria tipo, se tivesse como acabar com a IST. Mas pode ter esse ponto de vista também, né? Porque também não vai acabar a poluição. O impacto que teve, já teve. O fast food não vai acabar porque é algo rápido. Cada vez mais a gente quer algo rápido porque a nossa vida é correria, atrás de correria, né? Então não vai acabar o fast food, mas o que a gente quer é que as pessoas tenham a consciência plena de que isso está causando prejuízos ao longo do tempo. E hoje em dia a gente já tem, porque isso já foi incutido na nossa mente. Se a gente fosse colocar na situação da pandemia, a prevenção primordial seria criar essa consciência nas pessoas de que precisa ter o isolamento social, que é uma doença que precisa ficar assim assado, como se fosse a promoção da saúde. Exatamente. E a primária seria o uso de máscara, o uso de álcool em gel, a prevenção mais individual. Exatamente. E a secundária seria, por exemplo, as unidades sentinela, que fazem o rastreamento, né, os testes rápidos. Podia ser aplicado a Covid, podia ser isso. Porque quando você vai incutir na mente das pessoas, e isso foi um resultado muito bom da pandemia, né? Quando você está com uma doença respiratória, se isole, use a máscara e tudo, quando for em algum lugar, se precisar, né? Porque o ideal é ficar em casa. Ficou isso, né? Porque hoje em dia, quando a gente adoece, mesmo sem ser a Covid, a gente tá com uma máscara, a gente tem a consciência do outro agora, né? Porque antes não tinha, antes a gente vinha, contaminava todo mundo, né? E ficou essa consciência ao longo do tempo. Deu para entender? E a prevenção terciária é voltada à redução do progresso e das complicações de uma doença já estabelecida mediante a aplicação de medidas orientadas a reduzir sequelas e deficiências. Quando a doença ela vai lá à prevenção secundária tentando reduzir o agravo, só que aí não conseguiu e teve o agravo. E esse agravo ele pode acarretar em sequelas, em deficiências, ou seja, vai causar sofrimento ao paciente, ao indivíduo que está sofrendo sobre isso. Então a prevenção terciária ela já envolve aí tentar minimizar esse sofrimento e facilitar a adaptação dos pacientes ao seu ambiente. É um aspecto importante da terapêutica e da medicina reabilitadora. Quando a gente fala da prevenção terciária, a gente associa muito à reabilitação, fisioterapia, né? Todo esse processo. Então, a prevenção terciária envolve uma atenção médica de boa qualidade e é difícil de separar do próprio tratamento da doença. Ou seja, os níveis eles estão distintos, completamente separados? Não, porque é difícil separar a terciária da
secundária, tá? Então, a perspectiva ampla da resposta social aos problemas de saúde que acabamos de ver pode e deve ser aplicada na prevenção e controle das doenças na população, sejam essas agudas ou crônicas, transmissíveis ou não transmissíveis, todo e qualquer tipo de doença, né? É aqui onde exatamente a epidemiologia, exercendo seu papel mais importante na busca de causas e fatores de risco associados, chegou ao bem-sucedido controle de muitas doenças na população, né? Então, a gente viu ali que na prevenção primária a gente tem incluído nisso aí o processo de imunização. Então, várias doenças mundiais, né? Não focando só aqui no Brasil, elas foram inibidas, a gente não tem mais casos por conta das campanhas de vacinação. E as campanhas de vacinação são políticas de prevenção que foram desenvolvidas graças a quê? Aos estudos epidemiológicos, tá? Então, partindo da prevenção da saúde, a gente vai para a promoção da saúde. Então, diante da ampliação do conceito de saúde, da visão de que fatores políticos, sociais, ambientais e comportamentais influenciam os estados de adoecimento, a promoção... Oi? Eu acho que ainda tem um quarto nível de prevenção, que é o quaternário, que é a prevenção de iatrogenias, que é, tipo assim, prevenir que o médico ou a ação médica cause um dano à saúde. Sim. Tem outras divisões. Na turma passada também, que eles tinham visto no primeiro semestre. É porque é como a mesma coisa dos determinantes sociais. Tem aqueles autores que dão aquela definição, tem outros que dão outra definição. Então, nesses autores, né, desse arquivo que eu usei para preparar a aula, eles utilizam os 4 níveis, botando aquele primordial que muitas vezes não é nem adicionado. Já vai do primário ali para até os demais. Mas tem outros autores que colocam um nível, né, de prevenção do próprio profissional da saúde, para que ele não venha a adquirir nada no processo, seja mental, seja físico. Então tem outras subdivisões, né? Tem outras separações também. Então, esses fatores, eles vão influenciar os estados de adoecimento, e a promoção da saúde, ela vai surgir como uma concepção que ultrapassa os serviços assistenciais e compromete-se com a determinação da doença, sendo o que? Intersetorial, né? Então, diferentemente do conceito de prevenção, a promoção não se restringe à doença, mas tem o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar geral da população, tá? Então, quando a gente coloca, significa que políticas de promoção e políticas de prevenção são diferentes, são distintas? Não, elas estão integradas. Quando eu menciono lá uma política de prevenção para você fazer exercícios físicos, essa política de prevenção é boa para os idosos, né? Grupo de alto risco, que possa vir a desenvolver uma doença cardiovascular. Mas essa campanha de fomento ao exercício físico, ela vai ser boa só para os idosos? Não, vai ser boa para todo mundo. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício. Então, é o bem-estar geral da população. Então, essa política, além de ser uma política de prevenção, é uma política de promoção, tá? Uma não exclui a outra. Então, a promoção da saúde é o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Então, para atingir o estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. Nesse sentido, a saúde se apresenta como um conceito positivo que enfatiza os recursos sociais e pessoais. Então, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor de saúde e vai para além de um estilo de vida saudável na direção de um bem-estar global. Então, todas as vezes que a gente está conceituando, seja a epidemiologia, seja o determinante social, a prevenção, a promoção, a gente vê que isso não é de exclusiva ação do poder público, né? Sempre a gente vai ter que ter a ação também individual da sociedade em si, certo? Então, é um autocuidado, é uma participação popular nas decisões em saúde no caráter individual e coletivo, tá? A gente tem que ver aquilo que se adequa a todos. É como eu querer desenvolver uma política de prevenção, que eu não tenho um exemplo aqui agora para dar para vocês, mas que quando eu chego para dizer para o senhorzinho, o senhor tem que fazer isso, ele não vai querer.
porque vai contra alguma coisa que ele não quer fazer, não, isso não é coisa de homem, alguma coisa nesse sentido, tá entendendo? Então a gente tem que desenvolver essas políticas também conseguindo modificar o pensamento da sociedade, para que eles consigam realizar, porque não adianta de nada a gente dizer que vai ser bom, que faça, que é o melhor para a sua saúde, se ele, por suas concepções, não quiser fazer, certo? Então a gente tem que tentar ao máximo planejar essas políticas para que elas tenham eficácia, porque não adianta desenvolver se elas não forem eficazes. Então a ideia de que a saúde está relacionada com a qualidade de vida ganhou força com a Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, realizada no Canadá em 86, e esse evento gerou como produto a Carta de Ottawa, que aqui no Brasil teve repercussões importantes na idealização e regulamentação do Sistema Único de Saúde. No Brasil, o conceito de promoção da saúde, o conceito ampliado de saúde e os determinantes sociais estão contemplados na Constituição Federal de 88, na Lei Orgânica da Saúde e em vários outros documentos. Então, aquilo que a gente viu lá no início, né, da CNDSS, de que são os determinantes sociais considerados aqui no Brasil, está na nossa Constituição, tá? Então, não é algo à toa, ao longo de muito estudo se estabeleceu isso. Então, em 2006, foi lançada a Política Nacional de Promoção da Saúde, a PNPS, que propõe a articulação entre o sujeito e o coletivo, entre o público e o privado, entre o Estado e a sociedade, para a redução do risco do dano no processo de adoecimento. Então, a PNPS foi redefinida pela Portaria Tal, de 2014, que define como objetivo geral, em seu artigo 6º, promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Então, obviamente, tem o intuito de reduzir a doença, seja qual for essa doença. Então, isso é colocado como diretrizes lá, né, na Política Nacional de Promoção à Saúde, em vários artigos, mas a gente tem aqui alguns tópicos principais. A articulação intra- e intersetorial para ampliar a atuação sobre os determinantes e condicionantes da saúde. Se tem a doença, é foco do sistema de saúde resolver, desenvolver as políticas para isso, Não. A gente tem que ter uma atuação também do quê? Do Ministério da Educação. Processo de educar as crianças para higiene, para lavar a mão, para evitar as parasitoses, isso também é política de prevenção, de promoção da saúde e envolve outro campo. Então, por isso que a gente tem que ter o aspecto intersetorial, que é essa parte integrada de tudo. Setor econômico, favorecer o desenvolvimento de empregos. Por quê? Porque quando a família tem uma renda maior, né, como a gente vê lá nos determinantes estruturais, se tem uma renda maior, a incidência das doenças cai. Se essa renda diminui, a incidência das doenças aumenta. Então, a gente tem que ter todo um aspecto econômico também por trás disso, porque isso vai impactar no nosso sistema de saúde. Planejamento de ações territorializadas de promoção da saúde, com base no reconhecimento de contextos locais e respeito às diversidades. A gente tem campanhas massivas aqui de febre amarela. A gente tem ocorrência de febre amarela aqui, mas é pouco comparada à região norte. Então lá, se a gente chega lá, as campanhas de prevenção, de promoção, de controle são muito mais intensas, porque lá tem uma incidência muito elevada de febre amarela. Então a gente tem que respeitar as características regionais, tá? Então, incentivo à gestão democrática, participativa e transparente. Então a gente tem que ter um processo de gestão que seja, que escute. Então, se o município está dizendo que está tendo um problema, da incidência de determinadas doenças ou de uma gastroenterite que antes não tinha, que tem um aspecto tal, quando a gente vai subindo aquelas camadas que eu falei lá no início, isso tem que chegar lá na ponta final. Então, a gente tem que saber escutar todos os níveis, desde um município pequeno, para poder desenvolver uma política específica para lá, até o nível macro. Então, é por isso que a gente tem as secretarias municipais, regionais, estaduais, da região, depois federal. Por quê? Porque a gente precisa ir ouvindo de um por um para desenvolver as características, que é o que já liga aqui com esse, as características de cada região.
Ampliação da governança no desenvolvimento de ações de promoção da saúde, né? O governo, ele não pode deixar, vamos deixar isso nas mãos aí dos gestores, de quem está realizando isso. Ele também tem que se preocupar com isso, ele tem que saber o que é que está por trás. Por quê? Porque muitas vezes a parte financeira, que é o que financia tudo isso para que de fato aconteça, está nas mãos deles, tá? Estímulo à pesquisa, à produção e à difusão de experiências, conhecimentos e evidências que apoiem a promoção da saúde. Então, várias políticas já estão implementadas e por isso elas devem ficar engessadas porque elas tiveram determinado sucesso. Não, a gente tem que continuar realizando as pesquisas epidemiológicas, porque na maioria das vezes, como a população ela vai evoluindo e se adaptando, essas políticas também têm que evoluir e se adaptar às características do momento, tá? Apoio à formação e à educação permanente e incentivo ao aperfeiçoamento de habilidades individuais e coletivas para fortalecer o desenvolvimento humano sustentável, né? Então, é focar aqui, a gente não tem que ter ações somente no âmbito da saúde, mas também no âmbito educacional, no âmbito econômico, em todos os outros aspectos, porque isso também vai impactar. A gente viu lá que a educação, o ambiente, a qualidade de vida, do trabalho, vão ser determinantes sociais da saúde e doença. Então, a gente também tem que trabalhar isso. Incorporação das intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, tá? Essas políticas, elas têm que estar dentro da parte mais básica, ou seja, a atenção primária. Eles têm que incorporar isso, não é só a nível macro. E a organização dos processos de gestão e planejamento para fortalecer e promover a implantação da PNPS, com compromissos e corresponsabilidades para reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde vinculados aos determinantes sociais. Esse último aqui é como se ele juntasse todos, entendeu? O objetivo da PNPS é isso aqui, tá? É reduzir esses impactos nessa situação. Então, desse ponto de vista, o papel da atenção primária à saúde, que é o foco aqui, né, no processo de saúde e doença, e especialmente da equipe de estratégia de saúde da família, é ser educadora em saúde e conjuntamente saber o resultado que quer atingir em cada situação. Obviamente, respeitando as características de cada nível, né, municipal, regional e vai subindo. Então, é preciso fundamentalmente contribuir com a autonomia dos sujeitos, no sentido de que cada um seja protagonista de sua produção de saúde. Isso aqui tem um destaque porque a gente tem a ação das políticas, mas a gente precisa ter a ação também nossa, né, do indivíduo, porque os determinantes associam os dois. Então, ao prestar a assistência ao indivíduo, à família ou à comunidade, há que se considerar quem são os usuários, como se apresentam na situação de necessidade de saúde, os seus direitos, deveres, valores e prerrogativas. O ser humano é complexo e não há como abranger sua totalidade por uma única definição. Mesmo que se considere a pessoa um ser biopsicossocial, eu já tinha ajeitado isso aqui, mas não mudou não, mas tudo bem. Então, mesmo que se considere a pessoa um ser biopsicossocial e espiritual, não se consegue expressar toda a sua individualidade e singularidade. Então, os profissionais da saúde aprendem sobre estrutura e função humanas pelo estudo da anatomia, da fisiologia, psicologia, sociologia, patologia, além das várias maneiras de assistir, de abordar e se relacionar profissionalmente com o indivíduo, a família ou a comunidade. É o que se diz ali no começo, que Georgia falou. A gente tem que saber a patologia, tem que saber como tratar uma sintomática, mas a gente tem que saber olhar o que está por trás, né? Porque muitas vezes é isso que está acarretando o problema à saúde. E essa é a base do processo epidemiológico. Então aqui eu botei no final, né, para a gente debater, se vocês quiserem, se não quiser também não tem problema. Então, como a gente debateu desde o início, os aspectos epidemiológicos, das políticas de prevenção, de promoção, de controle, elas têm a ação pública, mas elas também têm a ação individual. Então, na comunidade que você atua, quais são os determinantes sociais de saúde que você percebe, né? O que é que você vê de determinante social que você acha que impacta na saúde e doença lá? Na sua prática, quando vocês consideram, eu tenho certeza que vocês consideram quando vocês fizeram lá a prática no posto, né, de atender os pacientes, tenho certeza que vocês conversam, querem saber o que está por trás. De qual forma vocês fazem isso?
Qual o papel de vocês na redução dessas iniquidades em saúde? O que você tem feito pela sua comunidade? Que ações de promoção da saúde têm sido promovidas na sua unidade de saúde? Você tem conhecimento de alguma? Eu não tenho de nenhuma. Fora das vacinas, tem uma agente de saúde que vai lá em casa toda vida falar, eu digo, pois é, eu sei, mas tá muito atrasado, mas eu vou. É porque quando eu quero ir, o menino adoece, aí eu não dou. Aí depois eu esqueço, quando o menino fica bom, eu esqueço. Aí quando eu lembro, aí ele adoece. Aí eu, meu Deus do céu, impressionante. Você participa? De que forma você participa? Que ações de promoção da saúde você identifica como necessárias na unidade de saúde e no território nos quais você atua? Se você trabalha, por exemplo, Joana eu trabalhava, né? Deve ter parado já. Ainda tá? Oh, meu Deus do céu. Então, o que é que você vê, identifica como essas políticas lá onde você trabalha? Como você as faria se você pudesse modificá-las, tá entendendo? Então é o que a gente precisa discutir, porque isso lá na frente vocês vão ter esse debate de como tratar os pacientes em toda a conjectura, não só assintomática. Ok, pessoal?